E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, estou bem, graças a Deus. E minha oração para vocês segue sendo a mesma. Eu peço ao nosso Deus, ao Deus Criador, que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. E peço realmente que Ele possa fazer isso por cada um de vocês. Amigos e amigas, que bom, a gente está de volta para conversar aqui. Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre alguns assuntos interessantes. O confronto contra o Palmeiras, o Ceará joga neste domingo, 4 da tarde, contra o Palmeiras, depois de 2 partidas na Copa do Brasil. Agora o jogo vale pontos pelo Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul, que concedeu uma entrevista coletiva, hein? Ele demonstrou, cara, estar com fome de gols. Eu queria ter mais gols, infelizmente não consegui fazer gol todos os jogos, é uma coisa que eu me cobro bastante, quero fazer gol todo jogo. E aqui para nós, centroavante tem que ser isso mesmo, né? Fome de gols é sempre algo importantíssimo para o atacante, imagina só, para o artilheiro, para o centroavante, para o atacante de área. E quanto às contratações? A gente estava esperando confirmações novas, como a do Lautaro Dias, que ainda pode vir para o Ceará, como a do Paulo Maia, que também está próximo a acertar com o Ceará, mas o Ceará já fechou 3 reforços. O Vina, que está aqui desde a semana passada, o Zanocelo, que já chegou também, já está treinando no clube, volante Vinícius Zanocelo, e o atacante Rodriguinho, que vem da equipe do Cruzeiro. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas quando eu gravei, só eram esses 3. O Ceará ainda estava tentando fechar os detalhes com o Paulo Maia e também a liberação do Fluminense, no caso do Paulo Maia, e também com o Cruzeiro para trazer o Lautaro Dias, que também são jogadores que estão nos planos da equipe do Ceará. A gente vai conversar também um pouco sobre isso no nosso vídeo, mas agora é tempo para você deixar o seu like, sempre de uma importância fantástica para a gente, a sua aprovação aqui no canal do nosso vídeo. Então, o seu gostei, seu joinha, legalzinho, valeu, ok, como você preferir, o seu like é bastante importante e ele determina a sua aprovação para o nosso vídeo. Por isso que eu agradeço demais o seu like por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de ir na página principal, tem lá um inscreva-se, você clica, vira um inscrito e vai poder, confirmando todas as notificações, ser notificado de cada um dos novos vídeos que a gente fizer aqui para o canal. Então, agradeço demais por você estar conosco também como um inscrito no nosso canal. É hora de um rápido destaque de Primus Motopeças e na volta a gente conversa sobre esses assuntos. Primus Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Ceará e Palmeiras, não é? O Ceará vai enfrentar a equipe do Palmeiras nesse domingo, 4 da tarde, a Arena Castelão, e é um dos times postulantes ao título do campeonato. Não se percam pelo momento do Palmeiras de eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, das dificuldades que o Abel vem enfrentando, até mesmo sendo vaiado por parte da torcida palmeirense. Não se percam por isso, porque o Palmeiras tem um ótimo elenco, vai se recuperar, e o que o Ceará tem que tentar fazer é que essa recuperação aconteça depois, lá na Libertadores de preferência, mas que não aconteça diante do Ceará por esse campeonato brasileiro. Foram
2 jogos do Ceará na temporada contra o Palmeiras, ambos pela Copa do Brasil na terceira fase. O Ceará acabou eliminado da competição com 2 derrotas e é óbvio que um jogo como esse também pode trazer aprendizados para a equipe do Ceará. Um aprendizado, por exemplo, é de você jogar no gramado sintético do Allianz Parque. Foi lá o segundo jogo, lá o Ceará perdeu por 3-0, até fazia um bom jogo, até tomaram um gol de pênalti, e aí acabou tomando o segundo e terceiro gols, porque saiu da sua armação tática, teve que se abrir, porque era ali o momento final e uma eliminação já estava encaminhada, o Ceará precisava de um gol, acabou não fazendo, acabou tomando os 3 gols e ficou fora da Copa do Brasil. Mas deu para aprender muito sobre o adversário. Eu imagino que o departamento de análise do Ceará tenha ficado com excelentes dados. Além do que, os jogos do Palmeiras são conhecidos, a forma de jogar, embora ela seja cheia de alternativas do Palmeiras. Você jogar uma partida diante do adversário com os seus jogadores, você entende muito mais o que é que você precisa, o que é que você não fez, do que observando apenas as partidas do seu adversário contra outras equipes. Então, essa linha aí de informações, ela certamente será muito benéfica para o técnico Léo Condé, para a preparação do Ceará e para essa partida das 4 da tarde desse domingo no Allianz Parque. Um trunfo do Palmeiras é esse gramado sintético, não dá para fugir disso. Eles treinam lá, eles jogam suas partidas como mandante lá, eles têm conhecimento desse gramado e com esse gramado eles fazem com que seus adversários que não jogam todas as partidas tenham uma dificuldade a mais em jogar no estádio do Palmeiras. E o Ceará já tem algum conhecimento e vai precisar também superar para vencer o Palmeiras. O maior adversário aqui, óbvio, não é o gramado, nem perto disso. O maior adversário é o Palmeiras, um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. E o Ceará vai na sua toada de enfrentar líderes. Enfrentou o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, que foi o Cruzeiro, venceu, e essa primeira colocação passou para o Flamengo. O Ceará enfrentou o Flamengo, empatou, deu a condição ao Cruzeiro de empatar em pontos com o Flamengo, só fica atrás nos critérios de desempate, e agora enfrenta o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Palmeiras. Eu perguntei ao Pedro Raul, que jogou essas partidas contra o Palmeiras, qual a importância do time que atuou nessa sequência, ou seja, venceu o Cruzeiro, empatou diante do Flamengo, fez bons jogos, boas performances durante esses 2 jogos contra líderes, né? Quando o Cruzeiro foi adversário do Ceará, ele era o líder. O Flamengo enfrentou o Ceará como líder. Desses líderes da competição, o quanto é importante para agora chegar diante de uma das equipes que tem o mesmo nível e o mesmo objetivo de Palmeiras e de Cruzeiro, que é disputar o título de campeão brasileiro, o quanto essas partidas deixam para esse confronto deste domingo. Essa sequência foi uma sequência muito difícil que a gente teve. A gente vinha de resultados negativos antes dessa sequência, que para fora, para o externo, pode ter causado alguma dúvida, mas aqui dentro a gente tinha uma convicção muito, muito forte no que a gente vinha fazendo. Realmente os resultados não vinham acontecendo, voltaram a acontecer. E a gente tem mais uma prova agora de ir lá e fazer a gente tem que fazer o mesmo papel que a gente fez nos últimos jogos. É um jogo competitivo, um jogo de muita imposição física, que assim a gente tem condições de conseguir um bom resultado. Não tem jogo fácil no Brasileiro, mesmo os jogos que a gente perdeu pontos antes não eram fáceis, pode parecer, mas não tem jogo fácil. E cada jogo a gente tem que tratar assim, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Eu acredito sim, o Ceará precisa jogar com a mesma vontade que ele jogou diante de Cruzeiro e diante de Flamengo. Talvez com uma tática diferente, porque o Palmeiras joga diferente. Então, o desenvolvimento de jogo, a tática em si precisam ter diferenças, mas a vontade, a garra e a aplicação dos atletas precisa ser tão boa como foi diante do Cruzeiro, como foi diante do Flamengo, principalmente no segundo tempo da partida diante do Flamengo. E o Palmeiras é um time que o Ceará conhece mais. O Ceará não tinha jogado na temporada contra o Cruzeiro, não tinha jogado na temporada contra o Flamengo. Contra o Palmeiras já foram os 2 jogos
da Copa do Brasil e como fazer diferente nesse jogo, o ponto de vista do Pedro Raul. São os detalhes. A gente sofreu aqui no jogo de casa com bola parada, no jogo de volta lá a gente perdeu, sofremos um pênalti, depois a gente se desligou um pouquinho, eles fizeram mais 2 gols. É isso, Série A é muito detalhe, qualquer lancezinho, qualquer desligadinha que você dá, você é punido. E contra adversários que brigam pelo título, isso é mais ainda mais evidenciado. Então a gente não pode cometer os erros que a gente cometeu, a gente tem que estar muito atento. É um jogo que vai exigir muito do nosso mental, um jogo que vai exigir muito do nosso comprometimento tático, que assim como a gente fez contra o Cruzeiro, como a gente fez contra o Flamengo, a gente tem condições de buscar um resultado positivo lá se a gente fizer isso. Eu concordo com o Pedro Raul, principalmente quando ele fala dessa questão do segundo jogo contra o Palmeiras. O 3-0 ele não refletiu o que foi a partida. O Ceará até poderia ter saído na frente no primeiro tempo, né? Por um detalhe, o Pedro Henrique estava impedido, o gol não aconteceu, o Ceará poderia ter feito 1-0 diante do Palmeiras. E durante os 90 minutos e mais acréscimos, o Palmeiras não foi assim tão dominante em relação ao Ceará. Mas o Palmeiras é um time muito forte, é um time difícil de ser batido, e é um time que, se tiver espaço, foi isso que o Ceará deu depois que tomou o primeiro gol, ele vai e marca os gols. Foi por isso que o Palmeiras chegou lá, fez o segundo, fez o terceiro e acabou vencendo o Ceará por 3-0, mesmo o placar não sendo reflexo exato do que foram as ações dentro de campo na segunda partida entre Palmeiras e Ceará na Copa do Brasil. Agora, vamos falar de contratações. O Ceará contratou o Vina, meia, está contratado, está no clube, esse aí confirmado oficialmente, e já está no clube treinando o Vinícius Zanocelo, a segunda contratação do Ceará na temporada. E deve chegar nas próximas horas a terceira contratação do Ceará para a temporada, que é o atacante Rodriguinho. O Rodriguinho tem 22 anos, o jogador tem seus direitos pertencentes ao Cruzeiro. Eu não lembro dele jogando no Cruzeiro, lembro dele jogando no América Mineiro, onde ele foi muito bem. No Cruzeiro, o Rodriguinho, acho que jogou poucas partidas, pelo menos eu vi poucas partidas dele, e ele pode jogar como meia, como alguns torcedores me perguntaram aqui nas redes sociais. Mas, na verdade, no Ceará, a contratação dele acontece para que ele seja atacante de lado. O Rodriguinho chega para ser um atacante de lado, esse atleta de apenas 22 anos. Emprestado ao Ceará até o final do ano, mas isso não significa que o Ceará não vá buscar os outros 2 atletas que estão em pauta no clube para contratações, o Paulo Baia e também o Lautaro Dias. Por quê? Primeiro, o Ceará precisava de 2 atacantes de lado, então ele tem um, ele precisa de outro, que seria o Paulo Baia. E segundo, o Lautaro Dias também joga como centroavante. Então ele seria um jogador a vir para ser uma opção ao Pedro Raul e até mesmo jogar como segundo atacante, que ele joga como segundo atacante, ou atacante de lado numa necessidade. Isso seria bom para o Ceará ter um jogador eclético do ponto de vista ofensivo que joga em 3 funções na parte da frente. Faz a função do centroavante, faz a função do segundo atacante, que é realmente a dele, e faz a função do atacante de lado se necessitar. Então o Ceará continua buscando essa contratação. Lembrem-se, 3 até agora, eram 5. O Vina foi o a mais, né? Era um volante 3 atacantes. O Vina veio como meia depois que os meias do Ceará não deram no couro, e o Vina, o Ceará quis trazê-lo de volta. O volante Vinícius Zanocelo, um atacante de lado, o Rodriguinho, e agora mais 2 atacantes, que seria o Paulo Baia para o lado e mais um centroavante, que é o Lautaro Dias, que viria para cumprir essa função. É claro que, estando no clube, ele pode jogar como segundo atacante, como atacante de lado, uma questão das necessidades de jogos e do técnico Léo Condé. Saindo um pouco disso aqui para uma outra questão, o Ceará tem outros nomes, sim, porque o torcedor pode perguntar, se não der certo, acabou. Não, o Ceará tem outros nomes, sim, mas esses outros nomes, eles viriam eventualmente, se esses que estão à frente não derem certo, se não houver o fechamento dessas contratações.
É claro que você está vendo esse vídeo depois, as contratações podem até ter acontecido já, porque o vídeo fica aí na plataforma, você está vendo depois. Mas quando nós fizemos o vídeo, ainda não havia a contratação nem do Paulo Baia, nem do Lautaro Dias, apenas a confirmação do Rodriguinho como terceiro reforço do Ceará para a temporada 2025. E como é que deve ser esse Ceará contra a equipe do Palmeiras? Olha, eu só faria uma mudança em relação ao time que entrou em campo diante do Flamengo. A mesma mudança que eu teria feito para começar o jogo diante do Flamengo. Mugni no lugar do Lourenço. No restante eu repetiria: Bruno no gol, Fabiano na lateral direita, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Todos sabem que para mim não jogaria o Marlon, né? Jogaria o Marcos Vitor, mas se o técnico opta pelo Marlon, tudo bem, que jogue o Marlon, é uma preferência do Condé. Ele não vai mexer porque eu quero, nem porque você quer, ele vai mexer pelo que ele vê no treino, pelo que ele entende nos jogos, pelo que ele acredita que é melhor. Então vai ser o Marlon ao lado do William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com o Dieguinho, o Richardson, e aí, ao meu ver, jogaria o Mugni. Se o Condé quiser repetir o que começou a última partida, vai jogar o Lourenço. Para mim, jogaria o Mugni. E aí na frente, Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul. Esse realmente seria o meu time para começar essa partida diante do Palmeiras. Será que enfrenta nesse domingo, às 4 da tarde, a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Jogo difícil, jogo complicado. Nunca fui lá para não ter torcida do Ceará, ou seja, o torcedor do Ceará não é omisso, vai estar presente. Tem gente viajando daqui, tem gente, muitos cearenses que moram em São Paulo, alguns deles irão à partida, então o Ceará terá a sua reserva ali de torcida, certamente no Allianz, para que, se o Ceará conseguir alguma coisa, conseguir um bom resultado que ele espera ter, ele ter em seu time como comemorar com esse público torcedor. Amigo e amiga, muito obrigado por acompanharem o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, ele é de uma importância assim estupenda para nós. É a sua aprovação, então deixe o like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, o seu ok, a sua aprovação para o nosso vídeo, que eu vou agradecer demais a você. E se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de ir à página principal e fazer a sua inscrição no canal. Se você tem dificuldade de chegar à página principal, aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal. Então você clica lá no link, vai na página principal e aí vai virar mais um inscrito no nosso canal. Vai aparecer o sininho, você clica e ativa, por favor, todas as notificações, porque se te ativar todas, você será notificado em todos os novos vídeos que nós publicarmos no canal. Então, todas as notificações é a sua melhor escolha para ter todos os novos vídeos à sua disposição. E aquilo que nós fizemos aqui como compromisso se mantém vivo e operante, hein? Se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!